Imagine acordar e perceber que o dia simplesmente não chegou. Você olha o relógio. São 10 da manhã. Mas lá fora, continua a noite. Não é uma falha de energia. Não é uma tempestade. O sol apenas desistiu de aparecer. E ele não vai voltar tão cedo. Por quase 2 meses, isso é normal em Tromsø, no extremo norte da Noruega. Uma cidade onde o tempo deixa de fazer sentido. Onde o corpo entra em conflito com o céu. E onde a escuridão não é um evento. É rotina. O que acontece com a mente humana quando o dia desaparece por semanas. E a noite se torna permanente. Tromsø é frequentemente chamada de Paris do Norte. Um apelido bonito, quase irônico. Porque por trás das luzes, dos cafés e das fotos da aurora boreal, existe um lugar que testa limites invisíveis. Localizada a quase 400 quilômetros acima do Círculo Polar Ártico, Tromsø não foi feita para ser confortável. Ela está espremida entre fiordes profundos e montanhas que parecem paredes. O mar é escuro, gelado, silencioso. E o céu nunca se comporta como o resto do mundo espera. Durante o inverno, a cidade entra na chamada noite polar. O sol fica abaixo da linha do horizonte. Não nasce. Não aparece nem por alguns minutos. Por semanas inteiras. Não é apenas ficar escuro. É uma ausência completa de referência. Você acorda no escuro. Trabalha no escuro. Almoça no escuro. Volta para casa no escuro. O cérebro humano depende da luz para regular humor, sono, percepção de tempo. Em Tromsø, isso simplesmente não existe por um período longo demais. E é aí que algo começa a mudar. As ruas ficam mais silenciosas. As pessoas falam mais baixo. O ritmo desacelera. Não porque querem, mas porque o corpo não acompanha. A única luz natural que surge vem das estrelas. E, ocasionalmente, da aurora boreal. Mas aqui, a aurora nunca foi só beleza. Para os povos nórdicos antigos e para os Sami, os habitantes originários da região, essas luzes no céu eram um aviso, não um espetáculo. Eles acreditavam que a aurora era formada por espíritos, almas inquietas, forças que não deveriam ser provocadas. Existiam regras claras: não apontar, não assoviar, não acenar com objetos claros. Diziam que, se você chamasse atenção demais, as luzes desceriam e levariam algo com você. Isso parece exagero, mas até hoje, moradores locais relatam um desconforto difícil de explicar. Quando o céu começa a se mover. Porque ali, a natureza nunca parece totalmente passiva. E Tromsø guarda essa sensação em cada detalhe. A Catedral Ártica, por exemplo. Vista de longe, ela não parece um templo tradicional. Seus ângulos são duros, geométricos. Parece um bloco de gelo que surgiu do chão. À noite, ela brilha, iluminada no meio da escuridão constante. Funciona quase como um farol psicológico. Um ponto fixo em um lugar onde tudo parece instável. Mas Tromsø não foi apenas refúgio. Foi ponto de partida. Durante décadas, exploradores saíram dali em direção ao Ártico Profundo. Expedições ao Polo Norte. Missões científicas. Tentativas de domar o impossível. Muitos nunca voltaram. Para eles, Tromsø foi o último sinal de civilização. O último porto. O último café quente antes do branco absoluto. Alguns corpos nunca foram encontrados. Outros permanecem congelados em algum lugar do gelo, preservados como se o tempo tivesse parado no momento da morte. E enquanto essas histórias desapareceram sob a neve, outras afundaram no mar. Durante a Segunda Guerra Mundial, os fiordes ao redor de Tromsø esconderam um dos maiores encouraçados já construídos. O Tirpitz, um gigante de aço alemão. Uma ameaça flutuante. Ele ficou ancorado na região, protegido pelas montanhas. Difícil de detectar, difícil de atacar, até ser bombardeado. O Tirpitz afundou nas águas geladas próximas, levando centenas de marinheiros com ele. Até hoje, partes do navio permanecem lá embaixo.
e mergulhadores relatam algo estranho. O silêncio é absoluto. Mas, às vezes, o metal rende. Não como um som claro, mas como pressão. Como se o navio ainda estivesse resistindo ao fundo do mar. E aqui está um detalhe que quase ninguém imagina. Após a guerra, o aço do Tirpitz foi reaproveitado, derretido, transformado. Partes dele foram usadas em estradas, estruturas, bueiros da cidade. Ou seja, você pode estar caminhando por Trons, pisando literalmente sobre os restos de um navio de guerra nazista, sem nunca perceber. Mas Trons não guarda apenas o passado. Ela guarda o futuro. Isso parece mentira, mas é real. Dentro de uma montanha de granito, existe um bunker ultra seguro chamado Arctic World Archive, um cofre do fim do mundo. Lá dentro, estão armazenados dados essenciais da humanidade. Manuscritos históricos, obras de arte digitalizadas, registros culturais, códigos de inteligência artificial, arquivos que representam quem somos. Tudo gravado em filmes especiais, projetados para durar centenas de anos, protegidos pelo frio constante, pela rocha e por portas capazes de resistir a explosões nucleares. Enquanto o mundo discute crises, guerras e colapsos digitais, Trons guarda o que pode sobrar de nós. Você anda pela cidade normalmente, sem perceber que, sob seus pés, está um cofre silencioso esperando o pior cenário possível. Mas viver ali cobra um preço psicológico. Durante a noite polar, a falta de luz solar reduz drasticamente a vitamina D. O humor cai. O sono desregula. O tempo perde significado. E quando o inverno termina, o problema não acaba. Ele se inverte. Chega o sol da meia-noite. Por meses, o sol não se põe. Nunca. São 24 horas de luz contínua. O céu amarelo, constante. Sem noite. Sem descanso visual. As pessoas cobrem as janelas com cortinas grossas. Algumas pintam vidros de preto. Tentam simular a noite. Mas o corpo sabe. É uma cidade onde o cérebro nunca relaxa completamente. Ou por falta de luz, ou por excesso dela. Talvez por isso Trons mude as pessoas. Caminhar fora da cidade, nas trilhas cobertas de neve, é entender rapidamente que você não manda ali. Uma mudança brusca no tempo, uma neblina inesperada, ou um erro de direção, e a paisagem branca apaga qualquer referência. Ali, a natureza não é hostil. Ela é indiferente. Ela não quer te matar, mas também não se importa se você sobreviver. Trons é um lembrete constante de que a humanidade é frágil. Adaptável, sim, mas frágil. E talvez a pergunta mais inquietante não seja sobre o frio, ou a escuridão, ou o isolamento, mas sobre nós. Se o sol simplesmente parasse de nascer amanhã, por semanas, por meses, você conseguiria manter sua mente intacta, ou a luz da aurora, dançando no céu escuro? Seria apenas um lembrete silencioso. De tudo o que você perdeu na claridade, existe um lado da história que quase ninguém vê. Este é o lado B. Se você gostou dessas curiosidades, não esqueça de se inscrever e curtir. Comente abaixo de qual cidade você ouviu essa história fascinante e volte para mais curiosidades.